E nessa noite o personagem John Wesley, eu acredito que é um personagem bastante particular da história da igreja e simplesmente um homem que entendeu o chamado que Deus tinha na vida dele e foi alguém realmente tocado pelo Espírito do Senhor. Em uma época onde existia até uma certa religiosidade, mas que se faltava muito a presença do Espírito Santo nas vidas. E quando ele realmente teve esse encontro, ele descobriu o que era estar na presença do Senhor. Então, nessa noite, que você possa convidar o Espírito Santo a fazer parte da tua vida, a ser também como John Wesley, ser uma vida cheia do Espírito Santo, do Espírito de Deus, porque quando o Espírito trabalha em nossa vida, no nosso ser, nós vemos a grande diferença. Eu posso dizer que do nosso meio cristão, todo aquele que prega a palavra do Senhor, ou todo aquele que entende, que crê no Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo é o que faz a diferença. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, quando esse Espírito está em nossa vida, ele realmente faz a diferença, muda a nossa história, muda muita coisa. E é importante nós convidarmos o Espírito Santo para estar conosco. Assim como ele tem os atributos de Deus, ele também tem atributos que se faz quanto ao sentimento, à personalidade. Então é importante nós estarmos também convidando o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. Então, convide você também o Espírito Santo a trazer, a iluminar o teu coração nesta noite, e a palavra que ele quer que você realmente entenda da parte. Mas John Wesley foi algo assim diferencial na história da igreja. Por quê? Porque a partir de John Wesley, não só John Wesley, mas nós temos 4 aqui pioneiros, eles fazem parte de um primeiro grande despertamento que houve na história da igreja. Então começa ali com John Wesley, nós temos também George Whitefield, Charles Wesley junto com John Wesley, e também nós já falamos sobre ele, Jonathan Edwards. Foram os primeiros aqui que o Senhor trabalhou de uma maneira muito tremenda e que houve o primeiro grande despertamento na história da igreja. E o importante é dizer que a igreja do Senhor, o despertamento, às vezes a gente pensa assim, o Espírito Santo sendo derramado, a gente imagina logo, liga dentro da manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo é consequência do despertamento. E esse despertamento, um dos primeiros, mais importantes, eu digo, pilares para uma igreja ser despertada verdadeiramente é o ensino da palavra do Senhor. É quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós recebemos a palavra do Senhor e junto com a palavra de Deus, a oração. Nós vimos e existem movimentos acontecendo todos ao mesmo tempo, nós já falamos em algumas lives atrás. Se você esqueceu, volte lá e escute de novo, que vale muito a pena. A live sobre os irmãos moravianos, ali sobre os morávios, e um grande despertamento que Deus também derramou, e foram justamente nesse período da história. Por quê? Porque depois da reforma protestante, no mundo estava acontecendo muitas situações. Algumas situações de conflito, inclusive, por quê? Porque na Alemanha nós temos aqui Martinho Lutero e logo em seguida está surgindo o luteranismo. Já existia aqui um predecessor do Lutero, que era John Hus. Então tinha os Russelitas pregando, tinham outras comunidades já cristãs com interpretações da palavra de Deus. Isso na região da Alemanha aqui. Então existem outros locais que também está essa reforma, ou o momento onde a igreja se desperta, o povo se desperta para aprender a palavra de Deus. E na Inglaterra nós temos também várias situações que estão... Nós temos a reforma que puxada por Martinho Lutero. Na Inglaterra nós temos uma outra situação. Inglaterra e França nós temos uma outra situação. Na Inglaterra, a reforma da igreja, ela não ocorreu de uma maneira em que a palavra do Senhor fizesse a diferença. Ela começou pelo rei na época, pelo Henrique VIII. Então havia uma questão política por trás, e porque o rei queria se ver livre da influência católica. E ali vai surgindo uma primeira igreja, que é a igreja anglicana. Não que os irmãos anglicanos tenham uma fé que não seja uma fé verdadeira,
Mas a questão aqui é quando começa essa questão da reforma. Só que na Inglaterra está surgindo várias situações. Nós temos irmãos, está surgindo calvinismo aqui, com John Calvino, está surgindo interpretações. Nós temos os puritanos, que foi o povo que quis da reforma, quis ampliar um pouco mais a reforma, já mudar um pouco da estrutura. Nós temos os presbiterianos, que estão surgindo na Escócia, e os huguenotes, que estão surgindo na França. Todos ao mesmo tempo. Então são vários segmentos religiosos que estão dando a sua origem aqui. Pois bem, esse mundo onde tem muito segmento religioso, onde as pessoas estão interpretando, procurando interpretar a palavra de Deus, tem o seu aspecto positivo. Por quê? Porque as pessoas começaram a estudar mais a palavra de Deus. Mas, ao contrário disso, também teve aspectos negativos, que foi um momento onde muitas denominações ou muitas interpretações teológicas se chocaram. E muitos tiveram vários conflitos nesse período. Então, para a família do John Wesley, não foi muito fácil até que chegar nesse período do John Wesley. Por quê? Quando nós vamos falar da história do John Wesley, ele já vem de uma família, já é a terceira ou quarta geração de uma família que está conhecendo a palavra de Deus, que está iniciando está falando da palavra do Senhor. Até desde, se nós voltarmos atrás na história de vida dele, desde o bisavô dele, já era alguém que estava devoto às escrituras, à palavra do Senhor. Então, desde o bisavô dele, já tem o bisavô, o avô, que também se chamava John Wesley, também foi alguém que voltado para a palavra de Deus. E o pai do John Wesley, que foi Samuel Wesley, que se tornou clérigo da região, e se tornou aqui então um bispo anglicano. Por quê? Porque nessa época na Inglaterra a igreja predominante era a igreja anglicana. E houveram diversos reis nesse período aqui, desde o início das reformas, que alguns toleraram interpretações dos puritanos e outras interpretações calvinistas. E houveram reis que disseram não, a única interpretação está dentro da igreja anglicana, onde o dogma vai ter que ser seguido exatamente como está aqui, e se não for assim, não era aceito. Inclusive, nós conhecemos a história, eu já falei também de uma live, a história do pastor John Bunyan, que justamente por ter interpretações da palavra do Senhor e que não era alguém liberado pela igreja anglicana, ele foi preso, passou anos na prisão, e lá ele estava ali servindo ao Senhor, Deus trabalhando na vida dele, inclusive escrevendo livros importantes, que como Peregrino, que até hoje está aí impactando gerações. Mas tudo isso para contar para vocês é esse ambiente onde o John Wesley nasceu. O John Wesley, ele nasceu em junho de 1703. Ele era o 15º filho de 19 que seus pais tiveram, porém nem todos sobreviveram, a grande maioria que veio a falecer, apenas 9, se eu não me engano, me falha a memória, que conseguiram sobreviver na vida. Então, eles eram de uma família, embora tenha uma ascendência que a mãe do John Wesley, Susana Wesley, ela tinha uma certa ascendência, nobreza, eles viviam numa vida paupérrima. O pai do John Wesley, ele era um bispo, ele tinha a sua casa, ele morava numa espécie de, uma espécie onde era uma casa pastoral, e ali ele ficava atendendo. Depois, posteriormente, ele foi convidado para outras áreas para fazer o seu trabalho, porém, mesmo assim, eles viviam de uma forma muito pobre, muito difícil. E também o Samuel, ele não tinha muita visão de administração do dinheiro, então ele estava em constante dívida. Quando o John Wesley tinha 2 anos, o pai dele foi preso, inclusive, por dívidas. Ele teve muitos inimigos, até por essa visão, a visão política que eles tinham, ou até de interpretações da palavra de Deus. Então, eles sofreram muito com relação a isso. Mas, em contraposição, a mãe do John Wesley, a Susana Wesley, foi uma grande mulher de Deus. Eu posso dizer que se John Wesley se tornou aqui um grande expoente da palavra de Deus, tanto ele quanto Charles, seu irmão, foi graças à oração e ao trabalho de Susana Wesley, que era a mãe deles. A Susana Wesley foi uma mulher tremendamente, desde criança, ela pedia para Deus para usar a vida dela, e foi uma mulher realmente usada. Ela casou muito jovem,
e logo tiveram muitos filhos. Só que ela tinha uma forma de educação muito metódica. Até nós podemos dizer que se John Wesley é aqui o pai do metodismo, a mãe está anteriormente, está com Susan Wesley. Porque ela era uma mulher que tinha a questão do método de ensino dos seus filhos bastante rígido. Então, vocês terem uma ideia, essa mulher começava a ensinar os filhos a palavra de Deus, ensinar a como se portar no momento da oração, o que as crianças deveriam fazer desde antes das crianças aprenderem a falar, isso mesmo. Enquanto as crianças ainda eram bebês, elas já tinham um momento de ensino, como é que elas deveriam se portar, como é que as cenas que elas deveriam fazer, que deveriam fazer silêncio na hora da oração, e assim a criança ia aprendendo a falar, a mãe já ensinava as crianças a orarem. Ela tinha horários muito rígidos com cada uma das crianças, porque vejam bem, muitos filhos, ela precisava dar atenção para todos. Então ela tinha um horário rígido de atenção com cada um dos filhos. Ela tinha um horário certo onde as crianças comiam. Assim, era uma rotina muito rígida mesmo. Não comiam nada nos intervalos, eles tinham horário de comer, era naquele horário ali, tinha horário para levantar, tinha horário para dormir. Ela ensinava as crianças e ela dizia que quem não dá a vara ao filho, né, quem não presta a vara ao filho, encurta a vara ao filho, desagrada a Deus. Então, ela foi uma mulher que foi muito preocupada com a disciplina do lar. Então, vocês imaginem numa casa onde eles moravam, e era uma espécie de casa paroquial, onde o Samuel recebia muitas pessoas ali para ensino e tinha um tempo de meditação. E diz que os vizinhos não escutavam gritos e choro das crianças, que era algo de se espantar quanto que essas crianças eram extremamente educadas. E a Susan Wesley, ela tinha uma grande preocupação, não só com a educação, o comportamento das crianças, mas também com o ensino. E muito voltado também para o ensino da palavra de Deus. Aos 5 anos de idade, cada criança começava a sua instrução, começava a aprender a ler, e desde muito cedo a criança fazia os 5 anos, já no dia seguinte começava o seu processo de aprendizagem, e era a própria Susan Wesley que ensinava a cada filho. Então foi uma mulher assim fenomenal, pela quantidade de filhos que teve, o trabalho que ela teve, e além disso ela tirava 1 hora por dia, em especial com cada um dos filhos. Imagina 9 filhos, né? Que sobreviveram dos 19 que ela teve. Ela tirava 1 hora com cada um dos filhos, orando individualmente com cada um dos filhos. E ela tinha um horário na semana com cada um dos filhos que ela ensinava e orava. Além dela ter o devocional dela, 1 hora que ela separava do dia para orar, ela orava 1 hora a mais com cada uma dessas crianças. Então, ela tinha um cronograma, uma vida muito organizada. Era uma mulher extremamente rígida com as rotinas, com a organização e principalmente na intenção de inculcar na criança as virtudes de obediência e obediência a Deus. Por isso que John Wesley depois teve um comportamento muito preocupado com a metodologia, ou com o método, ou com a rigidez, rotina, e isso perdurou a vida inteira dele, porque ele aprendeu isso com a sua mãe, né, a ser rígido. Só que houve em 1709, quando John Wesley tinha 5 anos, aconteceu um fato. Como o pai dele, ele não era muito quisto na região, teve bastante inimigos, inclusive, e até hoje não se sabe se a casa pegou fogo, por acaso, se foi incendiada, mas a casa onde eles moravam, de repente, ao meio da noite, uma das crianças acorda com o fogo caindo do telhado na cama dela. E aí se chamou todas as crianças, conseguiram o pai, como tinham muitos bebês, tinha um babá também que ajudava a cuidar, o pai e a mãe pegam um pouco dos filhos, a babá vai lá e pega mais 2 que são pequenininhos, e quando se dão conta, tinham esquecido uma criança que com 5 anos de idade. Então John Wesley estava naquela casa em chamas. E todos preocupados, o pai tentou, depois que todos desceram da casa e procuraram ver se estavam todos bem, verificaram que havia uma criança ainda ficada na casa, procuraram um meio de entrar na casa, não conseguiram porque as chamas já haviam tomado conta. Quando um dos vizinhos olhou e observou que o John estava num 2º piso. Não dava tempo, não tinha escada, não tinha como. Aí o pai, inclusive, começou a reunir os filhos e a família, chorar para encomendar, né, a alma do filho.
quando os vizinhos tiveram uma ideia de um subir nos ombros do outro. Então 3 vizinhos subiram, fizeram uma escada humana e de lá tiraram o John Wesley. Então quando tiraram o John Wesley, a casa, o telhado veio a desabar. E aí o pai reuniu os filhos e chamou os vizinhos para orar e disse assim: eu sou um homem muito rico, porque a minha riqueza está aqui. Vai-se a casa, Deus foi bom comigo. Então esse foi E aí também surgiu uma frase baseada na palavra do Senhor ali em Zacarias 3:2. Não será este um tição tirado do fogo? Então já havia uma profecia a respeito de John Wesley aqui, né? Um tição tirada do fogo. Então Deus salvou a vida dele naquele incêndio com 5 anos de idade, para ele ser um tição que ia incendiar a Inglaterra, da palavra de Deus. Então foi algo extraordinário que Deus fez na vida desse menino aqui, salvando ele deste incêndio. Pois bem, ele seguiu os seus estudos e quando ele chegou numa fase mais adulta, ele passou para estudar na Universidade de Oxford. E lá nessa Universidade de Oxford, ele resolveu que ele ia seguir dentro, ordenado na igreja anglicana, que ele ia seguir dentro dessa área religiosa. Em um primeiro momento, o pai dele resistiu, pediu para que ele pensasse mais, mas depois acabou concordando. E lá, aos 22 anos, após estudar um grande período em vários locais, o John Wesley acaba sendo ordenado, então, dentro da igreja anglicana como um bispo, como alguém que estava ali, um clérigo, que estava um ministro da palavra de Deus. Porque nessa época, inclusive, as pessoas não precisavam ter uma vocação. O ministro da palavra até era uma profissão. E o John Wesley, ele vai ser ordenado. E ele vai ter um tempo em que ele vai precisar ir visitar o seu pai na sua cidade de origem. E aí nesse período o seu irmão também, que era mais novo que ele, Charles Wesley, vai para Oxford. Lá eles vão criar um grupo chamado Clube Santo. E esse Clube Santo aqui, então, eles vão dar origem em um momento onde eles estão começar a estudar a palavra de Deus. Eles vão começar a estudar a palavra do Senhor e muitas coisas daquilo que o John Wesley pensa a respeito da salvação e de como alcançar a salvação vão começar a entrar em choque com aquilo que ele acredita. E até então que ele possa entender que realmente se ele está recebendo, se essa salvação está aqui de fato no seu coração. Até que ele vai receber uma proposta para ele vir para a América, para ir para a Geórgia, em 1735, e para assumir um posto ali, pregar naquela região ali, ser uma espécie de capelão nessa região onde havia uma colônia inglesa. E então ele vem, só que quando ele vem, isso eu contei na história dos morávios, que no navio, enquanto ele está vindo neste navio para as Américas, ocorre uma grande tempestade. E nessa tempestade, o navio ali as ondas são tão fortes, o vento parte o mastro, então eles se encontram num momento de muita angústia, que eles acham que vão morrer. Ele e Charles, porque Charles vem junto com ele a contragosto, mas acaba vindo para as Américas ali, América do Norte. E vai chamar a atenção dele que enquanto ele está naquela embarcação, ele vai ver um grupo de morávios que estavam indo também para a América, só que ao invés desse grupo estar preocupado com a tempestade, apavorado, achando que vai morrer, esse é um grupo que está louvando a Deus, que está cantando, e que ele não vê preocupação, e aquilo choca o John Wesley e chama a atenção dele, como que aquele grupo ali, prestes a uma situação terrível, está ali louvando e agradecendo a Deus. E o John Wesley, então, vai ter esse primeiro contato com os morávios, que vão trazer uma interpretação para ele da palavra do Senhor, e principalmente acender no coração dele assim, a chama do Espírito Santo. E aí chega num tempo que ele diz, inclusive, eu estou indo para as Américas para converter os índios, e quem me converterá? Então ele entende que a fé dele era uma fé que não estava atingindo esse ponto de crer verdadeiramente no Senhor, que a fé dele ele era uma fé apenas racional, não era aquela fé realmente baseada no Espírito de Deus. Ele vem para essa região da Geórgia, ele até prega, ele até tem um ministério, ele consegue desenvolver, mas aquilo que ele esperava que era pregar para os índios não acontece. Ele não consegue, então, pregar para os índios. Ele enfrenta muitas dificuldades, inclusive resistência na região, enfrenta problemas. Então tem a sobrinha de um senhor que é importante aqui, que cuidava daquele condado ali, que
ele é proposto casamento para o John Wesley, e o John Wesley acaba não aceitando e se torna um problema bem sério. A partir dele começa a ser perseguido, ser acusado por essa família e por fim ele retorna para a Inglaterra. E quando ele retorna para a Inglaterra, ele retorna bem desesperançoso, porque ele tinha essa expectativa de pregar para os índios, era aquilo que ele desejava fazer quando ele vem para a América. Ele achava que ele não ia ficar só ministrando ali na região onde estava aquela colônia. Ele imaginava que ele ia pregar para os índios, só que não foi essa realidade que ele encontrou. E então eu acho extraordinário como Deus, às vezes a gente dá um passo, não um passo pela fé, às vezes a gente dá um passo pela nossa razão. E por isso é importante nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. Até aqui o John Wesley, ele estava crendo com a sua fé racional. Ele acreditava em Deus, ele sabia que tinha um método e ele se comportava de maneira que Deus o livre, que se ele fosse errar. Durante a sua juventude, inclusive, muito cedo ele recebe a comunhão da igreja, mas porém ele não chega a tomar Santa Ceia mais que 3 vezes no ano, porque ele se considera um pecador. Então se ele está pecando, ele precisa fazer algo para estar bem. Então até o momento ele acha que a salvação depende das atitudes dele. Então na mente dele ele vem para a região da América aqui pensando que eu vou fazer a obra de Deus, e chega aqui e aquilo que ele intentava no seu coração não era aquilo que Deus tinha para ele. E ele volta muito desesperançoso então para a Inglaterra aqui, que ele não conseguiu entender e de fato, e começou a se sentir onde que ele estava nesse ponto, não que estava crendo no Senhor, como é que estava essa questão dele. E quando ele retorna em 1738, vai ter uma reunião, um momento onde ele vai encontrar um irmão chamado Pedro Boyer, que era um morávio, e esse morávio vai chamá-lo para conversar com eles muito a respeito da palavra de Deus. Então esse morávio vai falar para ele a respeito da sua salvação, que a salvação não é por obras, que a salvação, que por mais que eu faça, que eu seja correto, que eu faça o bem, eu não tenho poder para ter a minha salvação, que a minha salvação ela vem de Deus. E começa a falar aí com ele a respeito da salvação, e começa a conversar com ele também que ele estava agindo conforme a sua própria vontade. Pela sua vontade ele estava indo pregar aos índios, mas ele havia perguntado para Deus qual era a vontade de Deus para a vida dele, e o John Wesley começa a pensar realmente nessa situação, né? Ele resiste ainda, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom cristão. E aí esse morávio fala com ele, não adianta você ser um bom cristão, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí o John Wesley vai ter esse momento que ele diz que em 1738 foi então a época, foi o momento em que ele se converteu. E aqui das suas palavras, seu diário diz o seguinte: cerca de 3 horas da madrugada, enquanto perseverávamos em oração, e eles estão lendo aqui a palavra do Senhor, né? Que o justo pela sua fé viverá. O poder de Deus nos sobreveio de tal maneira que bradamos impulsionados de grande gozo, muitos caíram pelo chão. E a seguir, um pouco de temor e a surpresa de sentirmos a presença da majestade divina, rompemos em uma só voz, louvamos-te, ó Deus, e aceitamos-te como Senhor. Então é nesse momento que este homem aqui realmente entendeu que ele precisava ser guiado pelo Espírito de Deus. Que a sua vida não adiantava ele fazer algo para o bem, ele poderia fazer algo tendo uma motivação boa e pregar a palavra do Senhor, mas não era aquilo que Deus tinha verdadeiramente para ele. Deus queria usar ele de uma outra maneira, e o Espírito Santo precisava trabalhar dentro dele, e ele precisava entender que era o momento dele renunciar à sua própria vontade, ele renunciar o seu intelecto, ele renunciar aquilo que ele imaginava que era para ele, e então mergulhar de fato no Espírito de Deus, entender aquilo que o Espírito havia a falar para ele, e que ele era um pecador e necessitava da salvação. E aí que o John Wesley tem então esse momento de conversão. Aqui é um período onde começa na história dele um grande derramamento do Espírito Santo. O John Wesley começa então com esse momento, ele vai começar a pregar de maneira diferente. Até então ele conseguia pregar na Inglaterra, até ele ir para a colônia inglesa, depois retorna, ele começa a pregar, só que agora a pregação dele é diferente. Ele não está pregando mais uma razão,
Ele não está pregando para pessoas boas e que se essas pessoas forem boas, elas vão receber a salvação. Não, ele está pregando para as pessoas, dizendo que as pessoas são pecadoras, que precisam, que ele é um pecador, que precisam da salvação, que a salvação vem de Deus, e que o justo viverá pela fé. Então ele é um homem que agora ele é tocado pelo Espírito de Deus para pregar às pessoas. Isso começou a causar escândalo nas igrejas em geral, onde ele ia pregar. E ele foi expulso de várias igrejas onde ele tentou pregar a palavra de Deus, até que a igreja anglicana, de fato, não quis mais que ele pregasse. E aí, hoje mesmo, eu até coloquei um postzinho aqui, um texto falando sobre isso. Ele diz, então, que naquela paróquia onde ele foi pregar, ele não teria mais espaço, então ele diz, a minha paróquia é o mundo. E aí ele sai para pregar. E aqui ele tem também um conhecimento com George Whitefield, que o George Whitefield também foi para a região da América, continuou trabalhando lá, mas o George Whitefield ele teve um chamado que ele começou a pregar em qualquer lugar, em campo aberto, onde havia um espaço, pregava ao ar livre. Este foi um pregador itinerante ao ar livre. E o John Wesley começa a fazer o mesmo trabalho, então, do Whitefield, começa a pregar ao ar livre, ele junto com o irmão dele, o Charles Wesley. O Charles, ele foi mais, desenvolveu mais na parte da música. Então ele tinha mais de 2.000 hinos compostos, ele compunha hinos com a mensagem, com o sermão do John Wesley. Então foi um grupo aqui, um trio que começou a pregar a palavra do Senhor e começou a haver um grande despertamento. Por quê? Porque até então as pessoas iam para a igreja, procuravam ter suas vidas conduzidas com uma religiosidade. Havia uma religiosidade naquele povo, as pessoas iam para a igreja, iam lá para fazer todo o ritual, para estar ali dentro do sacramento da igreja, que a igreja dizia que precisava fazer, as suas orações, a sua postura, porém, não haviam tido um real encontro com Deus. Inclusive o próprio John Wesley vai escrever, vai dizer assim, o cristão pode ir todos os cultos na igreja, pode orar a todo momento, pode fazer grandes coisas, mas se ele não nascer de novo, não adianta nada. Então é uma expressão que ele está falando nesse sentido, que havia uma religiosidade naquela época, porém era desvinculada da presença de Deus. Então havia uma diferença entre as pessoas terem aquele ritual dentro da igreja e ter realmente uma vida pessoal com Deus, que foi o que John Wesley aprendeu a ter uma vida pessoal com Deus, que Deus era um Deus pessoal, que ele sentiu a presença de Deus, que o Espírito Santo desceu sobre a vida dele. E ele começa a pregar e ele é expulso praticamente quase todos os púlpitos da Inglaterra, ele perde esse lugar. E aí ele começa a pregar onde ninguém queria, ele vai pregar ao ar livre. Havia nesse período o momento da Revolução Industrial, então é um tempo de trabalho, de opressão, onde haviam pessoas muito pobres, inclusive até crianças trabalhavam nessa época. Havia uma opressão muito grande e o John Wesley ele vai começar a pregar nessas regiões, nas fábricas, próximo às fábricas, próximo aos rios, próximos locais de população, onde a população inclusive era uma população pobre. E aí, inclusive, sobre isso ele sofreu muito preconceito por pregar para este povo. Inclusive trazia para a igreja, isso se tornou um problema para aquela igreja que tinha uma falsa religiosidade. E o John Wesley vai buscar então essas pessoas e vai falar a palavra de Deus. E ele começa um momento assim, um grande despertar. Ele vai começar a pregar. Chega um ponto que as pessoas começam a convidar, inclusive o próprio John Wesley no seu cartão de visitas não tinha um endereço onde as pessoas poderiam encontrar ele, porque ele dizia, eu sou John Wesley, podem me encontrar em qualquer lugar, as pessoas não sabem onde eu estou. Ele não tinha um lugar onde ele ficava, ele se tornou um pregador itinerante. E ele saiu pregando em qualquer lugar onde havia um convite, uma possibilidade, até o ponto de que ele não tinha mais condições de sair pregar, porque havia muitas pessoas pedindo para que ele pregasse na região da Inglaterra e arredores. Então aqueles irmãos que tinham se organizado ali daquele primeiro clube santo que depois retornaram, quando o John Wesley retornou ali, onde ele realmente sentiu a presença do Senhor, ele foi impactado pelo Espírito Santo, a sua vida, esse grupo começou a também trabalhar de forma a chegar a palavra, ao evangelho a outras pessoas, começaram a se organizar em grupos de estudo e sair multiplicando esses grupos de estudo, multiplicando a palavra de Deus em vários lugares. Eles começaram então esse trabalho e a partir de então
que eles já tinham sido nominados como metodistas, porque eles seguiam um método, eles continuam sendo aqui trabalhados como, então, os metodistas. Daí vem a origem dessa igreja. E eles seguem trabalhando e começam a trabalhar e ver as necessidades da população também. Começa a trabalhar no sentido de atender as pessoas que precisavam, dos pobres, fazer espaços onde pudesse, escolas que pudessem ensinar as crianças, pudessem ensinar as pessoas a palavra de Deus, e ele segue fazendo esse grande trabalho, pregando a palavra do Senhor em vários lugares. Então ele foi um homem assim, foi uma ferramenta usada nas mãos de Deus. Mas não pense que esse trabalho dele foi muito fácil, não. Ele enfrentou muita oposição. Inclusive, por diversas vezes, ele sofreu agressões físicas para que ele não pregasse. E ele continuava. Pessoas faziam começo como o Paulo, tirava ele quase que morto para fora dos locais onde ele saía pregar. Ele teve grandes problemas, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo encheu tanto a vida dele que às vezes os próprios inimigos que vinham para acusar, para agredir, para fazer o mal contra o John Wesley, os próprios inimigos eram aquelas pessoas que ouviam aquilo que ele falava, eram pessoas que estavam ali com o seu coração para receber a palavra de Deus e que eram tocados pelo Espírito de Deus. Era ao ponto de se perguntar como é que as pessoas vinham ouvi-lo pregar, porque havia momentos locais onde ele pregava que chegava a juntar 14, 20 mil pessoas. Quando ele estava numa idade avançada, teve um local que chegou a juntar 30 mil pessoas. Olha, 30 mil pessoas é gente para escutar alguém pregar a palavra do Senhor. Imagine em local aberto, sem nada da tecnologia que nós temos, que hoje nós temos muita tecnologia. E naquela época não havia essa questão da tecnologia disponível para isso. E o John Wesley segue pregando e falando e anunciando a palavra de Deus. Então foi algo assim, realmente, que Deus trabalhou muito na vida dele. E as pessoas perguntavam como é que isso acontecia, né? Então John Wesley dizia assim: eu me ponho em chamas e o povo vem para me ver queimar. Então ele era alguém que estava realmente com seu coração cheio do Espírito de Deus, para que ele pudesse pregar a palavra, para que ele pudesse falar do Evangelho. E aí ele tem uma frase dele que diz assim: o pregador deve pôr fogo no seu sermão ou pôr o seu sermão no fogo, porque foi alguém que realmente buscou estar cheio da presença do Senhor. E esse fogo que ele fala, se diz muito no sentido de estar ali realmente apaixonado por Cristo, pela palavra de Deus, convencido pelo testemunho do Evangelho, pelo Espírito Santo, para a sua vida ser modificada. E em cerca de 50 anos que ele pregou a palavra do Senhor, ele chegava a fazer 3 sermões por dia ao ar livre. Ele andou no seu cavalo, e isso é interessante falar, que às vezes, enquanto que ele viajava no seu cavalo por essa região da Inglaterra, enquanto ele estava no seu cavalo, ele às vezes até mesmo ele desenvolveu uma método, uma forma de estar cavalgando e ao mesmo tempo lia a Bíblia. Em outros momentos ele ia anotando seus sermões, que foram diversos sermões que ele ia fazendo. Então, mesmo andando a cavalo, em todo momento ele estava ali buscando a palavra do Senhor. E ele andou cerca de 400 quilômetros pregando a palavra do Senhor. Em toda a sua vida foram 40 mil sermões, sendo que em um ano apenas ele chegou a pregar 800 sermões. E para isso, para o dia dele render, ele se acordava às 4 da manhã para ter um tempo devocional dele com Deus. Ele orava 1 hora pela manhã. A vida dele toda era organizada, as pessoas tinham um horário certo para falar com ele. Tudo era muito metódico dentro da vida dele. Por quê? Porque isso ele aprendeu com a sua mãe. Essa questão do método, do horário, de ter uma forma de agir. Mas o que eu quero, assim, chamar atenção a respeito do John Wesley, foi um homem tremendamente usado nas mãos de Deus, não só ele, como seus companheiros. Este foi um período que Deus derramou aqui o primeiro grande despertamento do Espírito Santo na história da igreja. E quando o Espírito Santo ele é derramado, milagres vão acontecendo. Nós temos em concordância também os morávios, como eu já falei em lives anteriores, quando os morávios pararam de discutir sobre problemas de teologia, qual que é a teologia mais certa, qual é a igreja melhor, quando eles pararam de discutir isso e se uniram e começaram a orar, e começaram a ter comunhão uns com os outros e orar, que iniciou uma reunião de oração,
que levou 120 anos dos morávios, que eles estavam 24 horas, sempre tinha alguém orando. Foi onde o Espírito Santo também foi derramado por esse grupo e foi o grupo que mais mandou missionários para o mundo inteiro. Acerca do grupo onde eles estavam convivendo, essa região da Morávia, a cada 25 habitantes, 5 eram encaminhados para fazer missão. Então foi um povo muito despertado por Deus. Foi uma época que Deus despertou muito o povo. E essa época que Deus despertou o povo foi uma época que não tinha tecnologia, não tinha as facilidades que nós temos hoje em dia, mas eram pessoas que entenderam que precisavam aprender a palavra do Senhor, precisavam ter um relacionamento pessoal com Deus, estar mais próximo do Espírito e realmente deixar a sua vida ser conduzida pelo Espírito de Deus. Deixar a sua vida estar nas mãos do Senhor. O John Wesley, ele foi casado há cerca de 30 anos, não foi um casamento muito dos melhores, porque em razão da esposa dele, alguns dizem que inclusive ela deveria sofrer alguns problemas de humor, talvez ela tivesse, porque ela era muito ciumenta e no fim acabou trazendo alguns transtornos para ele, mas ele veio a falecer aos seus 81 anos em 1791, depois de ter feito um grande trabalho de avivamento para aquela região, onde o Espírito Santo trabalhou na sua vida, e ele era um homem magro, de cerca de 1,60 m, menos que isso, ele era um homem pequeno, magro, mas que Deus usou de uma maneira tão grande para impactar a Inglaterra, não só a Inglaterra, como o mundo, porque hoje nós vemos falar muito do derramamento do Espírito Santo em função deste homem que se deslocou para pregar a palavra do Senhor, que se voltou realmente para o Evangelho, que se voltou para fazer a obra do Senhor. E eu não quero deixar nas minhas palavras, eu quero ler a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre esses ossos. E disse: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É assim diz o Senhor Deus a esses ossos: assim farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E aqui a palavra do Senhor mostra em relação ao profeta Ezequiel, mesmo que essa mensagem seja uma mensagem falando ao futuro escatológico do povo de Israel para retornar para sua terra, para voltar a viver, eu quero trazer essa mensagem que, mesmo que o vale esteja com ossos secos, mesmo que hoje nós vivamos em uma época onde as pessoas estão tendo muito mais uma relação com Deus, talvez de cotidiano, religiosidade, e não estão voltados para essa questão do relacionamento real com Deus. A importância de ser uma vida guiada pelo Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, de pregar um sermão não com o seu intelecto, como muitas vezes o John Wesley fazia no início da sua carreira, do seu ministério. Ele segue pregando a palavra com o seu intelecto, mas até o momento que ele aprende que ele precisava deixar Deus conduzir a sua vida, que o Espírito o conduzisse. E eu entendo aqui também como Ezequiel, no momento que o Senhor chama, ele vai adentrando as águas, e que Ezequiel vai adentrando, e quanto mais profundo ele vai indo, e chega um momento que ele perde o controle, onde ele não consegue mais dar pé. E aqui, sobre esses ossos que estão secos, que não têm vida, ele diz: profetiza sobre esses ossos. E eu disse: Senhor, tu o sabes. E muitas vezes nós precisamos profetizar sobre a nossa nação, profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Talvez nós possamos nos encontrar aqui como esses ossos secos, esse vale seco, talvez, de estar na presença de Deus. Nós temos uma religiosidade, temos um conhecimento, temos uma característica, pensamos a palavra do Senhor, mas falta para nós aquilo que faltou para o John Wesley, o momento de ter um real encontro com Deus, um encontro para fazer mergulhar nas águas profundas, um encontro para que o Espírito entrasse nesses ossos e esses ossos pudessem vir à vida, porque sem que o Espírito entrasse naqueles ossos, nada poderia acontecer.
e seguindo aqui a palavra que se restaura desses ossos, um corpo com carne, com nervos, com tudo, mas a princípio o que eles precisam? Por mais que esse osso seja restaurado, ele precisa do Espírito Santo, e nós em nossa vida precisamos ser uma vida cheia do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, não pelo nosso intelecto, não pela nossa vontade, não pelo aquilo que nós achamos, mas pelo que o Espírito Santo tem a trazer para nós. Quantas vezes nós pedimos para Deus, Deus desperta a tua igreja, Deus movimenta a tua igreja, muitas vezes queremos ver a manifestação do Espírito, o falar em línguas ou os dons manifestados, mas precisamos real um despertamento, ou seja, acordar, ver que precisamos meditar a palavra do Senhor e a nossa vida ter um real encontro com Deus e termos um relacionamento diferenciado com o Senhor. Esse Deus pessoal que falou com John Wesley, que trouxe para ele o entendimento que ele precisava ser alguém cheio do Espírito Santo, que ele precisava se colocar em chamas para que o povo viesse vê-lo queimar, porque não é um grande sermão que chama a atenção do povo, não é um grande sermão, não é um sermão mais bonito, não é o mais eloquente, não é o melhor orador, não é. O que chama a atenção do povo é o Espírito Santo, é o Espírito que trabalha os corações, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito que faz esses ossos, trazer esses ossos à vida, porque sem o Espírito pode ter carne, pode ter nervos, mas não é nada. É necessário nós vivermos na unção do Espírito de Deus, ou seja, capacitado por esse Espírito, ou seja, para ele estar juntamente conosco todos os dias da nossa vida, para nós estarmos buscando a presença do Senhor. Hoje, a live da irmã falava sobre a intimidade com Deus, com o Espírito de Deus, de estarmos ali buscando a sua presença, de estarmos falando com o Senhor, de vivenciarmos isso na nossa vida, não ser somente aquele crente que vai à igreja, que sabe que precisa servir ao Senhor, fazer as coisas corretas, porque quando você está ali dominado pelo Espírito de Deus, quando Ele é o guia da tua vida, quando você está olhando para o Senhor, não importa as dificuldades, não importa os problemas, você vai entender uma forma de agir, Ele vai te direcionar, tu vai entender na tua vida o que você precisa fazer. E às vezes até nas simples questões, nas mais simples da nossa vida, colocar diante de Deus, se fazer conhecido, ter esse relacionamento com o Senhor. É importante nós estarmos na presença do Senhor, termos esse relacionamento, para que nós possamos ser assim, nos inspirar no John Wesley, o momento que ele deixou a sua religiosidade, o seu intelecto, e deixou o Espírito de Deus governar a sua vida, lhe mostrar como ele deveria ser, como ele deveria agir. Então o Senhor fez grandes obras através da vida dele. Até então, quando ele foi para a América querer pregar para os índios, foi uma boa coisa, era um trabalho excelente, mas não era aquilo que Deus tinha para ele. Deus tinha para ele incendiar a Inglaterra daquela época. Então, ele era o tição tirado do fogo, para trazer o fogo de Deus à vida daquelas pessoas que estavam tão desacreditadas da palavra do Senhor. Amém?